Então vamos lá. Essa é a parte 2, né? É onde a gente fala sobre a memória coletiva, né? A memória e a experiência social que a gente tem. Lembra que na parte 1, quando eu estava falando de memória individual, eu citei o caso, né, da final da Copa Libertadores do Flamengo. Isso é um exemplo. E disse, né, que individualmente, vamos supor que até mesmo as pessoas que estavam no estádio, né, no Monumental, em Lima, até a posição geográfica deles, né, cada um num ponto diferente do estádio, viu o gol do Gabigol de maneira diferente, certo? Então se lembra daquele gol de uma maneira diferente, porque estava em posição diferente no estádio. A memória, e aí é que é bem importante, porque a gente está falando, por enquanto, de um evento, né, um fato histórico, e de como cada um se lembra. Na memória de cada flamenguista, do que aconteceu naquele dia, 23 de novembro de 2019, o grupo de flamenguistas, e aí a gente já não está mais falando desse ou daquele torcedor, a memória coletiva que os flamenguistas vão ter desse dia é, no mínimo, uma memória alegre. Afinal de contas, o time para quem eles torcem ganhou um título, tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente, certo? Ou o aspecto que a gente tem que ter em mente. Como cada flamenguista, cada grupo específico lembra de um determinado evento. Porque aí é bem importante o que a gente vai dizer agora. Daqui a 10 anos, uma nova geração de meninos e meninas vai torcer para o Flamengo. E muitos desses meninos e meninas que vão torcer para o Flamengo lá no futuro, daqui a 10, 15 anos, ou não estavam vivos, né, em 2019, no ano passado, ou eram muito pequenos para necessariamente lembrar do que aconteceu nesse dia. No entanto, uma vez que eles vão desenvolver a paixão, né, e a torcida pelo Flamengo, pelo clube, mesmo eles não estando lá presentes ou não tendo visto o jogo pela televisão, todo flamenguista que esteve presente ou que viu o jogo pela televisão vai fazer questão de contar para essa nova geração. E hoje, né, como a gente tem uma série de dispositivos e servidores espalhados pelo mundo, hoje uma das coisas mais fáceis que é o que muita gente, por exemplo, está usando hoje em dia na pandemia, uma vez que não estão ocorrendo mais jogos de futebol. Você vai no YouTube e tá lá, alguém colocou a partida. Né? Acho que, se eu não me engano, a própria Conmebol tem um canal no YouTube e tem lá o jogo completo. Então o cara, quando chega lá, ele vai ouvir, de tanto ele ouvir flamenguistas falando desse dia histórico, que foi a vitória do Flamengo da Copa Libertadores, ele vai querer ver como é que foi esse jogo. E ele vai, muito provavelmente, também ficar aflito, porque foi um jogo nervoso, etc, etc. Onde eu estou querendo partir disso? A memória individual, ela se encerra, ela fica restrita ao indivíduo, pela lógica do processo. A memória coletiva, ela capta todas essas individualidades, ela retém, se apropria de todas essas memórias individuais e gera um conjunto que vai ser passado para gerações futuras, que vai ser passado para outros grupos. E isso é que a gente tem que analisar aqui quando a gente fala, né, de memória coletiva, né, e a experiência social. Veja bem, não dá para separar a memória do indivíduo da memória dos grupos sociais dos quais ele faz parte. Quando alguém se identifica como japonês, ou mineiro, ou agricultor, ou jovem, ou mulher, já está se incluindo em um grupo, isto é, em uma coletividade. Seja ela um país, uma profissão, um gênero, uma faixa de idade, etc. Para a gente entender melhor como construímos identidades coletivas, vivemos experiências diversas e relacionamos-nos
construindo uma memória comum sobre essas experiências. Essa memória vai se transformando na própria história dos grupos sociais. E à medida que nos identificamos com ela, também nos mantemos identificados com outros membros do mesmo grupo. Então é aquilo que eu falei sobre, né, essa história da Copa Libertadores. Ao longo do tempo, por exemplo, quando o Flamengo foi campeão em 1981, eu era uma criança, tinha 3 anos. Eu não lembro, eu não vi o jogo, porque na época o jogo acontecia no Japão, se eu não me engano, sei lá, foi 1h, 2h da tarde do Japão, o que seria de madrugada aqui no Brasil. E naquela época a gente não tinha uma rede de telecomunicação tão abrangente como a gente tem hoje. Então as pessoas escutaram pelo rádio. Então só no dia seguinte é que muita gente foi comemorar, essas coisas todas. Muita gente nem viu a partida através de um VT, né, de um videotape. Então, que tá hoje em dia no YouTube, fácil para você assistir também, o 2-1 do Flamengo sobre o Liverpool. Então, assim, vejam bem, eu não vi o jogo. Eu lembro, né, da comemoração do meu pai, eu lembro muito vagamente da gritaria na minha casa, mas eu não vi a partida. Eu fui, ao longo do tempo, absorvendo essas histórias. Eu sei como foi a partida, eu sei quem fez os gols. Depois, um pouco mais velho, eu fui ver a partida em VT, numa negócio que a gente chamava de fita VHS. Então, assim, para mim, quando o Flamengo chega à final no ano passado, era um negócio assim, agora eu vou ver o Flamengo ser campeão da Taça Libertadores. Era a oportunidade. Tenho 42 anos. Eu nasci em 1978. Era a oportunidade, literalmente, de uma vida, porque passou-se uma vida inteira até eu poder ver o time para quem eu torço disputando um campeonato intercontinental, etc, etc. Então, mas o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Essa memória que eu tinha do Flamengo campeão da Libertadores não é minha. Eu não lembra da historinha da bola? Eu não vi esse fato acontecer. Ele foi chegando para mim ao longo do tempo, através da memória de outros flamenguistas. Esse é o valor da memória coletiva. Esse é o valor que a memória coletiva dá à nossa experiência social. Se a gente mudar para outros grupos sociais, por exemplo, no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles constantemente fazem aqueles bailes de formandos da turma do ano tal. Então, faz tantos anos, 20 anos que a turma que se formou, 20 anos atrás se formou. Então eles fazem o baile e eles fazem um reencontro dessa rapaziada. Então, alguns, né, seguiram a vida, tipo, arrumou a namorada ali no colégio, depois casou, arrumou filho, foi com emprego. Outros se separam, é natural que isso aconteça. Da mesma forma, então, daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar aqui de 2020 de uma maneira totalmente diferente. Vocês vão se lembrar de 2020, o ano em que vocês não tiveram aulas, né, na escola. Vocês tiveram aula online. E mais, que isso é que é importante da gente abraçar aqui e, como eu sempre falo, fazer um paralelo. A memória de cada um do tempo que está ocorrendo hoje, durante essa pandemia do coronavírus, ela é diferente de várias pessoas. Por exemplo, para mim, um pouco antes do governador declarar, não, tá fechado, não pode, isso aqui, eu já tinha me acostumado com a ideia que assim, eu não vou sair de casa, vou ter que ficar na minha. E aí, uma semana depois, ou 2 dias depois, 3 dias depois, não sei, o governador falou e decretou a quarentena para todo o estado. Eu, como professor, né, o meu ofício é isso, é dar aula, é ir para a escola e dar aula. Na medida em que o meu patrão, ele diz o seguinte, você não pode ir exercer seu trabalho, eu fiquei em casa. Então essa é a memória que eu tenho. Desde o dia, 13 de março, 11 de março, eu estou em casa. Né? Eu saí para a rua 2 ou 3 vezes nesse tempo todo. Porque é o melhor a se fazer mantendo o isolamento social. No entanto, essa é a minha memória individual. No entanto, para outras pessoas, por exemplo, o patrão não disse, fique em casa.
Ó, eu preciso de você, a gente que trabalha em supermercado, é gente que trabalha na linha do ônibus, é gente que trabalha cuidando de idoso, os médicos e enfermeiros que estão nos hospitais. Então, para outras pessoas, a memória dessa época de pandemia vai ser totalmente diferente. No entanto, quando chegarmos a alguns anos mais à frente, quando essa pandemia for superada, então daqui a alguns anos, quando a gente lembrar de 2020, a gente vai saber mais ou menos, todo mundo vai contar como é que foi. Vai contar a sua experiência pessoal, individual, e vai contar a experiência do grupo. Hoje, infelizmente, a gente não tem sobreviventes, não temos pessoas que possam nos contar, por exemplo, como foi a pandemia da gripe, né, espanhola em 1918, porque já se passaram 102 anos. Você encontrar hoje um indivíduo que tenha, sei lá, 110 anos no Brasil, que é bem... Existem pessoas, mas muito difícil, mas um carioca, né, uma pessoa no Rio de Janeiro que tenha testemunhado o caos que foi, para ele contar, vai ser bem difícil. E uma coisa que é bem importante falar aqui, tá bom? Como a memória individual, ela é seletiva. A memória individual, eu escolho lembrar as coisas. Lembra que eu falei na parte 1, né? De que a gente vai selecionando, a gente vai lembrando detalhes e depois vai perdendo. A memória individual, ela não é confiável. Por que ela não é confiável? Porque ela é a minha visão. Ou como não é a minha opinião, é a minha visão. Outras pessoas viveram a mesma coisa de maneira diferente. Como eu estou dizendo, a questão da pandemia e de ficar em casa. Então ela não é confiável. Então a gente seleciona as memórias que a gente quer ter. Por exemplo, aqui no Brasil, muito recentemente, atualmente inclusive, existem diversas pessoas que apoiam, né, uma intervenção militar por conta da situação política que o nosso país vive. E muitas pessoas passaram a dizer, por exemplo, que na época, no tempo da ditadura, a coisa era muito melhor, não era como hoje. A ditadura começou em 1964, dia 31 de março de 1964, e terminou em 1985. Eu já era vivo enquanto o Brasil vivia uma ditadura. Não lembro como era viver na ditadura, certo? Eu era uma criança. Eu estava preocupado em brincar. Então não estava preocupado com questões políticas. Muitas pessoas que já eram adultas e tinham capacidade de lembrar nessa época têm um tipo de memória. Ele está errado? Ele está certo? Não. Eu posso falar assim, por exemplo, um cara que trabalhou na construção da Ponte Rio-Niterói, por exemplo, né, que é uma grande obra pública feita pelos governos militares, se a gente entrevistar um cara que, por exemplo, tenha trabalhado na construção, ou seja, ele tenha sido um trabalhador da construção civil, um pedreiro, cara que trabalha lá amarrando concreto, essas coisas todas, ele vai ter uma lembrança. O trabalho dele foi pesado, aquela época de trabalhar na ponte, foi isso, aquilo outro. Mas ele pode não ter, assim, para mim tanto fez ditadura ou não. Mas para as empresas, por exemplo, para o empresário que ajudou a Ponte Rio-Niterói a ser construída, ele tem outra visão. Porque ele ganhou muito dinheiro com essa obra, porque foi uma obra superfaturada. E sim, diversos documentos comprovam que havia corrupção na época da ditadura, sim. Não existe essa, não, na ditadura não tinha corrupção. A gente não sabia onde estava ocorrendo a corrupção, porque o governo não deixava essa informação chegar. Hoje isso tudo é a plenos pulmões. Literalmente, quando o presidente espirra hoje em dia, o jornal noticia, né? O presidente tosse, o jornal noticia. Há 50 anos atrás, essa não era uma... 50 não. Há 40 anos atrás, essa não era uma realidade possível. Então, vamos ter isso em mente quando alguém afirmar que no determinado tempo era melhor. Cuidado, não é bem assim. No meu tempo as coisas eram muito melhores. Eu vou deixar vocês com um videozinho no final, exatamente para exemplificar isso. Não tem como dizer que isso ou aquilo é melhor. O passado era melhor do que o presente.
Não tem. Vocês hoje, me respondam vocês jovens, que hoje tem esses dispositivos de smartphone, etc, etc, que conecta a gente com tudo. Gostariam de viver numa época em que não tinha smartphone? É difícil. Nem eu sou a favor disso. E eu cresci num mundo que não havia telefone celular. Assim, o smartphone como a gente conhece hoje. Eu adoro ter o smartphone que, por exemplo, eu não preciso ir para banco. Pago minhas contas todas em casa. Aí eu vou dizer assim, não... Bom, era a época que eu chegava 1h da tarde na fila do banco e só saía depois das 4, depois de ter pagado minhas contas, tudo. Eu nunca vou dizer isso. Eu, Bruno, nunca vou dizer isso. Então, essa ideia de amar um determinado passado é coisa de quem tem raiva do presente, minha gente. A memória individual, ou seja, o que o indivíduo guarda de um acontecimento de uma determinada época, é a memória e o sentimento dele. O que vai ser passado para depois, para gerações futuras, é a memória de um grupo. O que esse grupo selecionou para contar no futuro. Então, a gente vai ter tem que fazer esses recortes. Esse é o fim dessa parte 2, né, do memória e experiência social. Tá aqui, ó, plim, e-mail, deixa o professor que vos fala para tirar qualquer dúvida. Plim, WhatsApp deste professor que vos fala para tirar qualquer dúvida. E não se esqueçam de toda segunda, se você faz parte do NEJA 1, toda quarta, se você é da 1017, da 1018, e toda sexta, se você é da 1016 ou da 1015, você está na plataforma, né, no Google Classroom, para que a gente possa tirar dúvidas, conversar, trabalhar. Para a próxima semana, eu vou lançar uma atividade envolvendo esses 3 textos, o texto de tempo histórico e tempo cronológico, de memória individual e de memória coletiva, tá bom? Um abraço e um té. Vocês já repararam que os jovens não frequentam mais a praça? Nada, tudo vazio. Só tem nós aqui. Ai, que saudade do meu tempo, mas que saudade. Vocês lembram que nós conversávamos no chat do Facebook? E o WhatsApp? O WhatsApp é aquele que você mandava para alguém e alguém respondia na hora. Isso. Que de vez em quando a justiça bloqueava tudo. E ficava todo mundo doido, lembra? As crianças não têm mais interação. Eu ficava até tarde, sabe vendo o quê? Snapchat. Ai, era muito bom. O Instagram, vocês lembram? Gente, foto era ali na hora, era muito bom. Vocês acreditam que a minha neta me deu uma bronca porque eu estava escutando a música da Anitta? Disse que era música de velho. Agora, pra escutar música boa, tem que esperar o final do ano para ver o especial do rei, Wesley Safadão. Ah, um clássico. Vocês lembram do Biel? Quem? Esquece. Eu tenho, na verdade, a pena dessa geração com o ovo que não saiu na rua pra caçar Pokémon. Mas a merda é dessa conexão por telepatia que estragou tudo. Olha, eu quero ver se eles teriam resistência pra esperar 5 segundos pra fechar a propaganda antes de um vídeo do YouTube carregar. Se não fosse o YouTube, a Kéfera não seria a nossa presidente. E graças ao YouTube existe o Felipe Neto, né? Ainda bem que essa merda acabou, né? Vocês lembram de um canal do YouTube que chamava Parafernália? Ai, não, eu preferi o Porta dos Fundos. Eu também. 2 bostas.